Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Charles e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a operação e utilização do carregador BC800WP. Esse equipamento ele já conta com um método de recarga em paralelo, o que possibilita ele trabalhar com até 4 baterias de diferentes capacidades. Pode ser bateria de motocicleta, com bateria automotiva, com bateria de caminhão, bateria de frota, todas juntas. Então você pode trabalhar com 1, 2, 3, até 4 baterias de diferentes capacidades, diferentes estados de carga. As baterias podem estar muito descarregadas, baterias podem estar pouco descarregadas, ou você nem precisa saber na realidade o estado de carga da bateria. Você pode colocar todas para carregarem juntas num sistema paralelo. Outra característica desse equipamento é que ele já é um equipamento profissional, um equipamento microprocessado, um equipamento inteligente. Então todos os parâmetros de recarga durante a recarga são controlados pelo próprio equipamento. Antes de mais nada, a gente tem que garantir que as baterias que a gente esteja colocando em recarga já tenham sido passados por um processo de inspeção. Então a gente já tem aí inclusive outros vídeos que a gente comentou sobre como fazer uma inspeção adequada na bateria. Então pode procurar aí nas nossas mídias sociais, no nosso próprio canal do YouTube, já deve ter vídeos falando mais sobre inspeção de baterias. Nesse caso essas baterias já passaram por esse processo e nós já colocamos no equipamento. No entanto, a gente já posicionou as garras inclusive, mas os disjuntores do paralelômetro estão desligados, o que significa que elas ainda estão desconectadas do equipamento. Esse equipamento, falando um pouquinho da instalação dele, eles já contam com um ponto de fixação em parede, então o ideal é que eles sejam mantidos o mais distante possível das baterias em recarga, porque essas baterias em recargas elas emitem gases e esses gases são corrosivos. Então você mantendo o equipamento o mais longe possível das baterias, você evita que esses gases possam ser sugados pelo sistema de ventilação do próprio equipamento e aí venha danificar os próprios componentes eletrônicos. O equipamento ele sai de fábrica para alimentação em 220 volts, mas o 110 também pode ser solicitado na colocação do pedido. Os parâmetros de recarga, tensão e corrente. Ele possui um painel com 2 botões, onde você tem 2 opções de tensão e 2 opções de corrente. Falando das opções de tensão, nós temos 14,5 e 16 volts. Como regra geral, independente do fabricante, independente da capacidade da bateria, a gente recomenda 14,5 volts. O 16 volts ele está disponível no equipamento para usar, por exemplo, quando nós tivermos uma bateria que você acredita que ela esteja já mais sulfatada, é uma bateria que ficou muito tempo parada, ficou muito tempo descarregada, é uma bateria que você precisa submetê-la a tensões de recarga um pouco maiores, exatamente para tentar reagir um pouco mais de material. E a corrente 40 A e 20 A, nós recomendamos que utilize sempre 40 A. Por quê? Nesse equipamento, no sistema de recarga em paralelo, a grande vantagem é que você não é você quem controla a corrente que você está submetendo à bateria. É a própria bateria em recarga que consome aquilo que ela precisa. Então, quando nós estamos selecionando 40 A, nós estamos disponibilizando para o seu banco de baterias 40 A. Então, a gente deixa o equipamento disponibilizar a sua capacidade máxima. O 20 A a gente recomenda exatamente quando você tem alguma bateria que já esquentou, já sobreaqueceu durante uma recarga em 40 A junto com um determinado banco. Se você identificou que teve uma bateria que esquentou, você retirou essa bateria, você pode retornar a recarga, aí sim selecionando uma corrente menor, porque aí você diminui um pouco a potência que você disponibiliza para a bateria, exatamente para evitar que ela sobreaqueça novamente. Falando um pouquinho de acompanhamento de temperatura das baterias na recarga.
É recomendado que, independente da seleção de tensão, independente da seleção de corrente que você faça, você sempre acompanhe a temperatura das baterias durante a recarga. E esse cuidado ele deve ser um pouco maior, principalmente nas primeiras horas de recarga, na primeira 1 hora, 2 horas, 3 horas de recarga, você acompanhar um pouco mais, porque são nesses períodos que a bateria tende a esquentar mais. Como que você pode, uma opção, né, de acompanhamento de temperatura, você pode simplesmente passar o dedo sobre a caixa da bateria. Se existir algum ponto na bateria que não seja mais susceptível ao toque, isto é, você já não consegue mais segurar o seu dedo sobre a caixa da bateria, isso já quer dizer que esse ponto já está entre 50 e 60 graus ou mais. Então já é um ponto, já é um indicador de que você precisa retirar aquela bateria da recarga para evitar que ela se danifique. No nosso equipamento isso é possível a retirada dessa bateria sem prejudicar toda a recarga do conjunto, simplesmente desligando o disjuntor relativo àquele canal, ao canal daquela bateria. Enfim, essa seleção de tensão e essa seleção de corrente que nós comentamos, ela só é possível antes da conexão das baterias. Então, para fazer essa seleção, você liga o equipamento mantendo os disjuntores todos desligados. No nosso caso aqui você pode observar que as baterias já estão conectadas, no entanto os disjuntores ainda estão desligados. Então é nessa situação que ele permite você fazer a seleção tanto de corrente quanto de tensão. A partir do momento que você inicia a recarga, ele faz um intertravamento para que isso não seja mais possível, exatamente para evitar que esses parâmetros sejam mudados durante a recarga. Feito isso, garantiu que as baterias foram inspecionadas, conectou as baterias, conectou as garras, ligou o equipamento, fez a seleção de tensão, fez a seleção de corrente, aí sim você pode startar o equipamento ligando um disjuntor por vez. Quando você faz isso, o equipamento ele vai identificar que houve a conexão de uma bateria e aí então ele vai passar por 4 estágios. O primeiro estágio o LED de corrente máxima ele vai começar a piscar. Nesse momento o equipamento está identificando se esse banco de baterias que você conectou, se ele está aceitando carga. Quando ele identifica que esse banco está aceitando carga, ele vai acender, parar de piscar o LED de corrente máxima, esse LED vai acender continuamente e aí ele vai fazer uma rampa de corrente até a corrente máxima selecionada e vai começar a fornecer energia efetivamente para suas baterias. Então, após um tempo, ele vai passar para o estágio de equalização, onde ele vai submeter a bateria à tensão que você selecionou, 16 volts ou 14,5 volts, e depois de um período, quando ele identificar que o banco de bateria já não está consumindo tanta corrente, ele vai concluir que as baterias já estejam carregadas e vai sinalizar pronto, flutuação. Nesse estágio você já pode retirar as baterias da recarga, desligando os disjuntores e desligando o equipamento. Então ele vai passar por esses 4 estágios automaticamente. O único cuidado que o operador tem que ter durante esse processo é com relação à temperatura das baterias. No mais, é o próprio equipamento que vai controlar as correntes, que vai controlar as tensões e que vai sinalizar para você quando a bateria está pronta. Charles, eu esqueci de verificar se o equipamento já tinha dado pronto. Não tem problema. O estágio de tensão, de flutuação, pronto, existe exatamente para submeter as baterias a uma tensão de 13,5 volts, independente do que você selecionou. Exatamente para não provocar uma sobrecarga caso alguém esqueça as baterias no equipamento. Então o próprio equipamento já vai abaixar essa tensão para 13,5, que é uma tensão de flutuação e que já não caracteriza mais a carga na bateria, a recarga, exatamente para não evitar as sobrecargas. Tá bom, pessoal? Esse era o meu recado de hoje. Então até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.